Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui numa loja de produtos naturais e decidi fazer esse vídeo aqui para alertá-los sobre dois suplementos que quem sofre de ansiedade, insônia, depressão, fadiga crônica, crise de pânico, né, deve evitar completamente de tomá-los. E eu vou explicar aqui o porquê, né, e os aspectos do mecanismo fisiológico por trás do porquê que não deve fazê-lo, tá? Então são dois suplementos aqui. Um é o Whey Protein e o outro é a beta-alanina. Tá? Eu ia fazer só do Whey Protein e por acaso acabei vendo a beta-alanina aqui também. Né? Então eu vou explicar aqui o porquê. Tá? O que acontece? O primeiro ponto aqui, antes de mostrar aqui a tabela de ingredientes. Quando a pessoa está em desequilíbrio, né, ela precisa fazer a modulação de GABA de forma adequada, tá? Porque quando a pessoa está nesse nível de desequilíbrio, normalmente ela está com baixos níveis de GABA e níveis mais altos de glutamato. Então a modulação GABAérgica, ela costuma ser muito necessária nesses quadros, tá? Por quê? O GABA é um neurotransmissor inibitório que vai dar tranquilidade, né? Vai ter um efeito ansiolítico, vai melhorar a arquitetura do sono, tá? Vai trazer maior sensação de foco, de tranquilidade, né? Já o glutamato em excesso, ele é excitatório, então ele pode causar inquietação, ansiedade, insônia, piorar a arquitetura do sono, tá? Então assim, o GABA e o glutamato, eles agem contrabalanço entre si. Então eles têm que sempre estar em equilíbrio em relação um ao outro, tá? E quem faz esse equilíbrio é uma enzima chamada descarboxilase do ácido glutâmico, tá? Só que quem está nesse quadro de desequilíbrio normalmente está inflamado, tá? Está com a metilação funcionando de forma inadequada, níveis mais altos de homocisteína, né? Está oxidada. Então essa pessoa normalmente ela está com depressão de vitaminas, entre elas a própria taurina, tá? O que causa uma dificuldade, né, na produção dessa enzima, quanto também na funcionalidade dessa enzima de forma adequada. E essa enzima, a descarboxilase do ácido glutâmico, é ela quem busca fazer o equilíbrio ali. Ó, tem muito glutamato agora, vou passar para GABA. Ó, tem muito GABA agora, tem que passar um pouco para glutamato. O glutamato também é importante para aprendizado, doença verbal, tem que ter um equilíbrio entre os dois, tá? E quem capitaneia isso, como eu falei, é essa enzima, tá? A descarboxilase do ácido glutâmico, tá? O que acontece, gente? Quando a pessoa está inflamada, está nesse quadro de desequilíbrio, como eu mencionei, a enzima descarboxilase do ácido glutâmico não está funcionando de forma adequada, ou por baixos níveis, ou por funcionamento inadequado, por questão compensatória. E aí o que acontece? Você fica tendo uma tendência maior a converter para glutamato, que é extremamente excitatório, o que pode levar a um quadro de excitotoxicidade glutamatérgica, que pode levar até mesmo à perda de células neuronais, tá? E eu vou explicar aqui para vocês o porquê que vocês devem evitar tanto o Whey Protein quanto a beta-alanina, tá? Vou colocar aqui no label aqui do Whey. Espera aí. O primeiro ponto que eu falo aqui com vocês é o seguinte. O Whey Protein, ele tem aqui ó, aromatizante, edulcorante, tá? Sucralose, né? Então assim, gente, a sucralose, ela já afeta a nossa microbiota intestinal. Não é algo benéfico, tá? Adoçante é algo que não faz bem, tá? Tem goma xantana aqui, espessante, tá? Pode ter derivados aqui de soja, tá? Então assim, por conta aqui da própria composição, né, até porque principalmente o adoçante já não é algo muito legal, tá? Principalmente para o nosso microbiota, tá? Afeta de fato negativamente a nossa microbiota. Mas o mais importante que eu falo para vocês aqui é o seguinte: algumas marcas de whey possuem aspartame e possuem monossódio glutamato, que colaboram ao aumento de glutamato a nível cerebral, levando a excitotoxicidade glutamatérgica. Esse whey protein aqui, por exemplo, não tem nem aspartato e nem monossódio glutamato. Porém, tem aqui, ó, vamos lá, ácido aspartico, 2.740 miligramas.
Ácido glutâmico, 4.362 miligramas. Pessoal, quantidade absurda de ácido glutâmico e ácido aspartico. São duas substâncias que vocês devem evitar a ingestão, principalmente estando num quadro desse, tá? Vai colaborar muito para o aumento de glutamato, tá? Para a piora do seu equilíbrio neuroquímico, contrarregulatório de GABA em relação a glutamato, tá? Então, o whey protein deve ser completamente evitado, não recomendo, tá? Tanto por essa questão de neurotransmissor, quanto os ingredientes de modo geral. Não costuma ser é um produto alimentício adequado para o consumo diário, tá? Principalmente para quem já está desregulado, inflamado, sofrendo de insônia, ansiedade, não é recomendado, principalmente por conta dessa questão da enzima descarboxilase do ácido glutâmico, tá? E o outro suplemento aqui é a beta-alanina. Aqui, ó. Pessoal, a beta-alanina, ela leva à depressão de taurina, tá? O que ocorre aqui, tá? À medida que você ingere a beta-alanina, ela age de forma em contrabalanço, contrarregulatório à taurina, levando à depressão de taurina. A taurina ela tem um efeito de modulação GABAérgica, aumentando os níveis da enzima descarboxilase do ácido glutâmico, ou seja, a taurina aumenta naturalmente os níveis dessa enzima, que ajuda a trazer um equilíbrio de GABA versus glutamato. E a beta-alanina causa depressão da taurina, que vai piorar um quadro desse. Então, beta-alanina é outro suplemento que você deve evitar completamente. Então, evitar tanto o whey protein quanto a beta-alanina, tá? E qual o trabalho que normalmente deve ser feito para pessoas que estão passando por essa situação, tá? Insônia, ansiedade, né? Depressão, né? Pânico, né? Um mecanismo muito comum do pânico é por conta da excitotoxicidade glutamatérgica, baixos níveis de GABA e níveis altos de glutamato, tá? Então, é muito bom você fazer uma suplementação para modular GABA, tá? O próprio GABA, tá? Até 100 miligramas, por exemplo, tá? Por quê? O GABA, ele pode, a pessoa que está inflamada, que está metilando de forma inadequada e tudo mais, se você suplementar nessa pessoa mais do que 100 miligramas de GABA, você pode ter um efeito contrário, um efeito contraprodutivo. Tá? Esse GABA ser convertido em glutamato. Por isso que tem pessoas que fazem suplementação de 500 miligramas de GABA e reclamam que ficam ansiosas, né? Tem insônia, é porque é uma dose de GABA muito alta. A pessoa que está saudável e toma 500 miligramas de GABA passa batido, porque a enzima descarboxilase do ácido glutâmico vai ali equilibrar tudo e vai ficar tudo bonitinho. Tá? Agora, quem está inflamado, quem está desregulado, não vai ocorrer essa conversão de forma adequada. Então, acima de 100 miligramas de GABA, pode ocorrer esse efeito adverso. Tá? Então, suplementação de GABA em si, o ideal é que seja sublingual até 100 miligramas. E aí tem outras várias substâncias que ajudam, auxiliam na modulação GABAérgica. Aí você tem Humulus lupus, Mulungu, Passiflora, Matecrária, Melissa, L-tianina, N-acetil L-taurina, você tem inositol, magnésio trionato, ou magnésio de malato, ou magnésio inositol, ou magnésio glicina, tá? Tem várias opções aí de suplementos para ajudar numa boa modulação GABAérgica. Para controle glutamatérgico pode ser utilizado o NAC, N-acetilcisteína, tá? Para o controle glutamatérgico. Então o NAC vai ajudar a baixar o glutamato, né? E os demais suplementos para aumentar o GABA e vai fazendo naturalmente o controle regulatório entre si, tá? De contrabalanço.